não usar a forma do tamanho correto. Eu preciso de uma forma que seja recomendada para aquela quantidade de massa. Por quê, gente? Porque se eu colocar... Qual é a quantidade recomendada de altura de massa dentro de uma forma? 60% da forma, tá? Então, um pouquinho mais da metade. Você precisa preencher com a massa. Um pouquinho mais da metade da forma precisa ser com a massa do bolo. Quando você usa uma forma muito grande, a sua massa, por exemplo, fica ali 2 dedinhos, ou seja, menos da metade. Quando você tem isso, essa altura de massa, o que pode acontecer com a sua receita? Primeiro que sua massa não vai crescer tanto, né? Porque ela não tem força para subir, ela não tem quantidade suficiente para triplicar de altura. Então, vai ficar um bolo mais baixinho, né? Pode acontecer de o bolo, quando você coloca muita massa na forma, olha só, pouca massa, né? Vai crescer pouquinho. Pode ser que você dê uma sapecada nesse bolo se você deixar muito tempo dentro do forno, porque quanto mais baixinho ele assa mais rápido. E aí, se você deixar o mesmo tempo, você pode sapecar um pouco esse bolo, queimar um pouquinho esse bolo ou assar por tempo demais, que vai trazer prejuízo na massa também. Você vai ter uma massa mais seca se você assar esse bolo por mais tempo do que deveria. Então, é muito importante você ficar de olho nisso. Ah, tem uma receita no canal de rocambole de laranja com mousse de chocolate. E é uma massa de bolo pão de ló muito baixinha. Eu preciso fazer um rocambole. Então, não é o mesmo tempo de cocção que uma massa de bolo de chocolate que vai ficar dessa altura. Porque são massas que estão em alturas diferentes e isso interfere no tempo de cocção desse produto. É importante você ficar de olho nisso. Quando você enche demais, lota demais de massa essa forma, você também tem alguns prejuízos. Primeiro, seu bolo pode ir por cima. Eu já tive experiência, tive que jogar a forma fora, sem sacanagem, gente. Eu fiz um bolo de laranja que cresce bem, né? E coloquei muita massa na forma, mais ou menos aqui assim, eu acho, nem me lembro, tem muito tempo já. E aí, foi tudo por cima, parecia um vulcão. Queimou tudo. Eu detesto quando vai por cima porque vira um cheiro de coisa queimada, um negócio esquisito, né? E você perde o bolo porque ele sola. Então, quando você coloca massa demais na sua forma, você pode ter um bolo que vai por cima. Você pode ter um bolo que não assa no meio, consequentemente, né? Se for um bolo sem cone, por exemplo, se não existisse esse cone aqui, a chance de o bolo assar por fora e não assar por dentro, quando a gente coloca muita massa na forma, é muito alta. E se eu tenho um centro do bolo cru ou semi-cru, a chance desse bolo afundar no centro é muito alta. Você perde a receita também. Então, de olho nisso, gente, vocês não podem colocar muita massa e nem pouca massa na receita, na forma. Senão, vocês vão ter prejuízo dos dois jeitos. 60% da forma de massa. 60% é a quantidade ideal.